Olá, meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Chegamos aqui na aula de precificação pré-live, né? O que é isso, precificação? Precificar um jogo é você pegar um jogo que vai acontecer, fazer a sua análise, colocar ali a odd que você acha justa e depois você comparar com uma casa de aposta para saber se está diferente, para saber se tem um mais EV ali para você fazer a sua aposta. Só dando um exemplo aqui rapidinho para vocês. Digamos que você pegou um jogo ali, por exemplo, Palmeiras enfrentando o Cuiabá, né? Você sabe que o Palmeiras é bem favorito e tal, e você fez sua análise e você precificou o Palmeiras pagando 1,50 contra o Cuiabá, antes de você olhar na casa de aposta. Aí quando você foi olhar lá, dentro da casa de aposta, você viu lá Palmeiras pagando 1,80 contra o Cuiabá. Então, pela sua precificação, o Palmeiras está 1,50. Você olhou para a casa de aposta, o Palmeiras está 1,80. Temos um mais EV, não é isso? Provavelmente, né? Então é aí que começa a nossa aula, né? É fazer a precificação, comparar com a casa de aposta e o que tiver a nosso favor, a gente fazer a entrada pré. Isso é a aula de precificação que eu vou falar aqui depois da vinheta. Vamos lá, né? Chegamos à nossa aula de precificação e antes de eu ir para o quadro com vocês falar a maneira mais tradicional da gente fazer uma precificação, né? Inclusive eu fiz até uma formulazinha que eu vou deixar aqui para vocês no final. Mas antes da gente fazer essa aula tradicional, eu quero falar para vocês que assim foi mais fácil para mim precificar os jogos de outra maneira quando eu comecei nas apostas. E eu quero comentar essas duas maneiras que eu fiz para mim, que pode ser que dê certo para você, caso você não consiga fazer da maneira mais tradicional, como eu vou passar no quadro daqui a pouco. A primeira maneira que eu fiz quando eu era iniciante, que eu comecei a entender bastante que eu estava encontrando mais EV, foi comparar os jogos dos times que eu conhecia com jogos de times que eu não conhecia muito bem, né? Por exemplo, né? Eu conhecia muito os times do Brasil, né? Campeonato Brasileiro Série A, Série B. E aí o que eu fazia? Eu pegava os times do Brasil e ia tentando comparar com um jogo da Europa, né? Um campeonato da Europa. Então, só dando um exemplo aqui, eu pegava a Série A e comparava com os times do campeonato alemão, por exemplo. Aí eu pegava lá, por exemplo, os dois melhores times da Série A, Palmeiras, Botafogo, e aí eu pegava os dois times lá do campeonato alemão. Aí eu ia e pegava lá Bayern de Munique, Borussia Dortmund e tal. E eu pegava os times ruins também daqui e pegava uns times também ruins de lá. E eu via as odds, né, de quando os times bons daqui do Brasil iam jogar contra os ruins, ou quando os bons iam jogar com os times de meio de tabela, via a cotação mais justa possível daqui e eu levava lá para fora. E aí quando tinha um jogo, por exemplo, Bayern de Munique contra um outro time, aí eu pegava os dois times aqui do Brasil que eu conhecia e comparava com aqueles dois times de lá. E aí eu achava mais ou menos uma odd justa de acordo com essa comparação, tá certo? Então isso foi uma maneira como eu comecei a fazer a precificação. Na verdade eu nem sabia como fazer a precificação tradicional mesmo, então eu criei da minha maneira e foi assim que eu comecei, fazendo esse tipo de comparação que pode servir para vocês nesse início de caminhada. É pegar os campeonatos que vocês conhecem, comparar com os campeonatos que você não conhece tanto, fazer essa comparação dos times e aí você pode dizer assim, mas como que eu sei a odd justa? Vocês lembram lá na aula passada, né, em algumas aulas anteriores de abertura e fechamento das odds? As odds de fechamento, ela é sempre um parâmetro para o apostador pré. As odds de fechamento sempre são as odds muito próximas do justo. Entendeu? Então, quer entender de odd justa? Pega lá os jogos que já passaram. Existem alguns sites que você pode ver lá as odds de fechamento, como foram, né? Você pensa assim, poxa, Vasco vai enfrentar
o América Mineiro, eu não tenho muita noção das odds aqui. Pô, pega lá um jogo que passou entre eles e você vai ver as odds que foram nesse jogo, né? Tem alguns sites que trazem isso. Se eu não me engano, Odds Portal é um desses sites. Tem muitos sites que fazem esse tipo de comparação de jogos que já passaram com odds de fechamento, que dá para você pegar como base ali, tá? Esse foi a primeira coisa que eu fiz para começar a precificar. Outra coisa que eu fiz depois disso, que eu fui melhorando a minha maneira de precificar, vamos ali para o quadro. Vou fazer no quadro, vai ficar melhor para vocês. Bom, então estamos aqui no quadro. A outra maneira que eu fiz quando eu estava começando nas apostas, que me fez evoluir no processo de precificação, foi colocar isso aqui, ó. Peguei as odds, né, de 1,10, né, de 1,01 a 1,10, de 1,10 a 1,20, de 1,20 a 1,40, de 1,40 a 1,60, de 1,60 a 1,80, de 1,80 a 2,10, de 2,10 a 2,30, de 2,50 a 2,70. Eu, né, pensei assim, eu vou, através das odds que a casa está me falando, identificar o que a casa de aposta está me falando com aquilo ali. E aí eu coloquei, não sei se foi exatamente como eu coloquei essas frases aqui, mas é só para vocês terem uma noção. É mais ou menos assim, né, que faz muito tempo que eu fiz isso daqui. Para você que é iniciante, eu acho que você pode começar fazendo isso. Um time que paga de 1,01 até 1,10 numa casa de aposta, a casa está dizendo para você, esse time vai golear, tá certo? Um time de 1,10 a 1,20, ela está dizendo assim, esse time vai ganhar, só que eu não sei vai ganhar por quantos gols de diferença. Um time de 1,20 a 1,40 significa o quê? O time ganha, né? Ele ganha, mas não sei se vai ser um jogo tão fácil. Um time de 1,40 a 1,50 a 1,60, coloquei aqui que é um time que deve ganhar o jogo, né? Deve ganhar, né? De 1,60 a 1,80 é aquele time que deve ganhar, porém corre um risco ali de ter um empate. De 1,80 a 2,10 é aquele time que tem boas chances de ganhar, mas que se der um empate ali é normal no jogo. Um time de 2,10 a 2,30, a casa está falando para a gente que ele é um time leve favorito, né? Ele é um pouco favorito no jogo. E um time que paga ali de 2,50 a 2,70, obviamente, o adversário também vai pagar próximo disso. É um jogo equilibrado. E aí, através dessas falas aqui, eu coloquei isso como se a casa de aposta estivesse falando para mim. Quando eu discordasse de algo, através disso daqui, era mais EV. Por exemplo, tem lá um time que está pagando 1,30, por exemplo. Eu analisei lá, deixa eu ver aqui, tá Palmeiras enfrentando um Ituano, né? Tá pagando lá 1,30, mas só que ao meu ver, o Palmeiras era para pagar 1,20, né? 1,18, por exemplo, né? Ou seja, é um mais EV, aquele 1,30 do Palmeiras. Então, se o Palmeiras está 1,30 lá na casa, a casa de aposta está falando para mim, ele ganha, mas não é tão fácil. Só que eu não concordo com o que a casa está falando aqui. Sempre que você identificar o que a casa está falando através da odd, você vai ver se uma das frases acima é o mais justo para aquilo ali. Vê se vocês estão entendendo. O Palmeiras está 1,30 contra o Ituano, por exemplo. Ele se encaixou nessa frase aqui. A casa de aposta está falando para mim, ganha, mas não sei se é tão fácil. Só que eu acho que o Palmeiras ganha fácil esse jogo. Então, na minha visão, essa frase que a casa está falando está errada. Na minha visão, o Palmeiras vai ganhar, só não sei por quanto. Entendeu? Então, para mim, o justo não é a casa de aposta que está me falando isso. Já que está 1,30, né? A casa de aposta está falando isso. Só que para mim, o justo é isso aqui, ó. O Palmeiras vai ganhar, só que eu não sei se é por 1 ou por 2. Então, para mim, o justo seria de 1,10 a 1,20 e a casa está pagando 1,30, é mais EV. Entendeu? Digamos que vai jogar lá
Fluminense e Vasco, né? E para mim o Fluminense é leve favorito, né? O Fluminense é melhor do que o Vasco, né? Só um exemplo aqui. Só que a casa botou o Fluminense a 2,60 e o Vasco a 2,60. Ou seja, aonde se encaixa aqui esses 2,60 aqui para cada lado? Aqui, não é? A casa está falando que é um jogo equilibrado. Só que eu não concordo com ela. Para mim o Fluminense é leve favorito. É uma frase acima, não é? Então o Fluminense tem valor para mim. O Fluminense é leve favorito e a casa está falando para mim que é um jogo equilibrado. Entendeu? Vamos dar outro exemplo aqui de um outro jogo. Digamos que tem lá Flamengo e Bangu, né? Um jogo com bastante disparidade. Você sabe que o Flamengo ali é um jogo que ele vai ganhar o jogo, né? Um jogo que vai ganhar, só não sei por quanto. E que a casa de aposta colocou o Flamengo pagando 1,50, né? 1,50, né? Se encaixa aqui nessa frase, ó. Flamengo a 1,50. A casa está falando deve ganhar. Só que o Flamengo, para mim, vai ganhar, só não sei por quanto. Então tem uma frase acima disso aqui, não tem? A casa está falando deve ganhar. E eu acho que vai ganhar, só não sei por quanto. Então, para mim, tem valor o Flamengo. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui nessa aula. Caso não tenha entendido, podem perguntar aqui nos comentários. Mas, basicamente, isso aqui foi onde eu comecei, de fato, a entender de valor. Sempre que eu discordava da frase da casa. Vê se vocês pegaram. A casa fala que um time de 1,80 a 2,10 tem boas chances de ganhar. Poxa, mas pela minha análise, aquele time deve ganhar. Entendeu? Eu não concordo com o que ela está falando. Esse time deve ganhar, ou seja, ele deveria pagar menos. Aí é um mais EV para mim. Sempre que eu discordo da frase da casa. Entendeu? Sempre que eu discordo a meu favor. Tomem cuidado para vocês não olharem e discordarem também contra você, né? Por exemplo, a casa fala aqui, ó, um time... Por exemplo, esse mesmo Palmeiras aqui a 1,30, a casa está falando ganha, mas não é tão fácil. Aí você vai e discorda da casa. O Palmeiras é leve favorito. Você discordou, mas está contra você. Entendeu? Você discordou com uma frase abaixo disso aqui. Aí é um menos EV o Palmeiras. Entendeu? Então foi assim que eu comecei, né? Não é a maneira de profissional de precificar, mas eu acho que por aqui vocês podem começar a tentar precificar o jogo de acordo com essas frases aqui. Eu acho interessante isso, para o iniciante. Mas para você que já é experiente, né, já tem uma experiência nas apostas, eu vou mostrar agora a maneira mais tradicional, né, de fazer essa precificação, tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá, agora vamos para a precificação mais tradicional, como a maioria dos apostadores fazem, né? Primeiramente ignore um pouco esses sons aqui, que a casa aqui é tensa. Cachorro latindo, passarinho cantando, é tudo. Mas enfim, nada vai atrapalhar aqui o conhecimento de vocês não. Primeiro é necessário fazer um Power Ranking, né? O que é um Power Ranking? É você classificar do melhor para o pior time do campeonato. Isso é feito antes do campeonato começar. Então, digamos que vai começar ali a Série A do Campeonato Brasileiro e você precisa pesquisar os times, né? Quais são os melhores elencos, quais são os candidatos a título, quem são os times que vão brigar para não ser rebaixado, e você precisa criar um Power Ranking, tá? Então você vai colocar aqui, ó, no seu Power Ranking, do melhor para o pior do campeonato. Você vai fazer uma classificação do melhor para o pior. Depois que você fez ali a classificação do melhor para o pior, você vai separá-los os times, né, em A, B, C, D, E e F. Separou ali, né? Só vou dar como um exemplo aqui para vocês. Digamos que você separou aqui, ó, os times que vão brigar pelo título. Botou aqui Palmeiras, Flamengo e Grêmio, por exemplo. Só um exemplo. Aí você fala assim, pô, os times que devem brigar por Libertadores, de acordo com a minha análise. Aí você vai embora. Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense.
Ah, quais os times ali devem ficar um pouco abaixo dos times que brigam pela Libertadores? Ah, aí vem Bragantino, Goiás, Vasco. Aqui é só um exemplo. E aí você bota os times que vão ficar um pouco abaixo e os times que vão brigar para não ser rebaixado. Separou dentro do seu Power Rank da letra A até a letra F, tá? Campeonatos, né? Tem campeonatos que você não tem necessidade de colocar até a letra F. Campeonatos que são equilibrados, né? Por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Um campeonato, por exemplo, da Série C do Brasil. É um campeonato muito equilibrado. Não tem um time muito superior aos outros, mas também não tem um time que é tão ruim. Então você pode, às vezes, dentro de A a F, colocar de B até E. Entendeu? Porque não tem um time que é tão bom, também não tem um time que é tão ruim. Entendeu? Tudo nas apostas é ajustável, né, a sua maneira ali, ao que você entende de cara, mas é necessário, antes da gente ver as Fairlines, né, que é o que a gente vai fazer já, você fazer o Power Rank e colocar dentro das letras aqui para ter uma base, tá bom? Então você já fez lá o seu Power Rank, né? Cada time já tem a sua letrinha e aí você vai olhar a tabela do campeonato, né? Aí tem a primeira rodada aqui da Série A, não vou colocar todos os jogos aqui para o vídeo não ficar grande. Aí tem uns 2 jogos ali de estreia na Série A, Palmeiras e América Mineiro, é só um exemplo. Vasco enfrentando Goiás. Digamos lá que você colocou letrinha A, né, para o Palmeiras, e para o América você tem colocado uma letra E. Vasco e Goiás, digamos que você colocou aqui B para o Vasco, e o Goiás você colocou uma letra C. No final dessa aula aqui eu vou te dar uma formulazinha para você encaixar aqui nessas letras aqui, tá certo? Então você colocou o Palmeiras contra o A, com a letra A, enfrentando o América, que é a letra E. Digamos que jogaram Palmeiras e América Mineiro e você vai acompanhar o jogo da primeira rodada para você ver se realmente o Palmeiras, né, já que está começando o campeonato, ele é um time para padrão A, né, dentro do seu Power Rank. E aí, digamos que você assistiu lá Palmeiras e América Mineiro, você viu, pô, o Palmeiras ele não é tão bom quanto eu pensava, né, pela análise, né, de antes do campeonato. Então, o Palmeiras, que era A, eu acho que na segunda rodada eu já vou baixar o nível dele para B. E aí, o Vasco enfrentou o Goiás, você também fez a mesma análise do jogo, e você pensou assim, pô, o Vasco, que eu tinha colocado como B, ele jogou tão bem quanto o Goiás, o time realmente é bom, e eu pensava que o time não era tão bom. O Vasco, eu vou mudar o Vasco para A. E o Goiás, que era C, você viu, pô, ele jogou muito mal contra o Vasco, ele não é C, ele é D, por exemplo. Aí na próxima rodada você pode ajustar essas letras aqui, olha, a letra que era antes do campeonato, ela não vai ser para sempre, até porque você vai conhecendo os times dentro do campeonato. Chega na segunda rodada, o Palmeiras, que vai enfrentar o Grêmio, o Palmeiras era A, você baixou o nível dele para B, e vai enfrentar o Grêmio, por exemplo, que é B também. Já é um jogo que você já sabe que é um jogo equilibrado, entendeu? Vasco e Bragantino, aí você, pô, o Vasco que você colocava ele como nível B, você já viu que é um time melhor do que você previa. Então, ele já vira A aqui para a segunda rodada. E assim por diante, rodada a rodada, você vai avaliando os times e alterando as letras quando for necessário, né? O normal é a letra não mudar tanto, né? Toda rodada você mudar todos os times de letra, aí tem algo errado. Tem algo errado com a sua análise. O normal é as letras irem continuando, mudar uma ou outra, né, de acordo com o que você vai acompanhando dos jogos, tá certo? E agora que você já sabe fazer o Power Rank, já sabe colocar lá a sua letrinha nos times e já sabe disso aqui que eu falei, que você corrigir rodada a rodada, eu vou pedir para o Vitor colocar aqui, ó, uma imagem que eu vou mandar para ele, escrita a caneta mesmo, de uma fórmula. Coloca aqui, Vitor, essa imagem, pessoal printar, aí, pode tirar agora. O pessoal que já printou a imagem, é uma fórmula que eu coloquei quando jogar o time A contra o C, o A contra o E, é uma odd base que a gente tem. Eu coloquei dentro dessa fórmula aqui para vocês.
Depois que você pegar lá essa fórmula, vai jogar o time A contra o B. Se ali está pagando 1,60 na planilha que Regis mandou, então o justo é isso. Não, aquilo ali é uma odd base para você. Através dessa odd base, você vai acrescentar alguns fatores, né? Por exemplo, Palmeiras enfrentando o América Mineiro, né? Você fez lá, você pegou as letrinhas, pegou sua odd base, que está aqui, né? Que o Vitor postou aqui. Dentro dessa odd base, você vai analisar outras coisas do jogo. Se o Palmeiras está com um time titular mesmo, completo, e o América não, se o Palmeiras estiver completo e o América não, a odd do Palmeiras cai um pouco. O Palmeiras vai jogar com o estádio, vai jogar em casa, mas o estádio sem torcida. Então tira um pouco do peso do Palmeiras, sobe um pouquinho a odd do Palmeiras. Entendeu? O Palmeiras brigou com o técnico essa semana. Tira, né, um pouco do peso do Palmeiras, a odd já sobe um pouco. E aí você vai ajustando, né, essa odd base com as informações da semana e dos dois times, entendeu? E as principais coisas, né, principais informações que fazem a precificação melhorar ou piorar são o seguinte, na minha visão, né? Lembrando que cada um é cada um, você vai dar o seu peso e eu, né, tenho o meu peso, você não é igual a mim, existem várias maneiras de analisar, mas eu dou um peso muito grande, por exemplo, para a necessidade do time. Se um time precisa ganhar e o outro não, aquela odd base dá uma caída boa. Se o time tem um mando de campo muito forte, já dá uma caída muito boa. Se o adversário também é um visitante ruim, estatisticamente, entendeu? Outros dados também importantes são extra-campo, né? Se o time está brigado com o treinador, se o time teve tempo de descanso para esse jogo, se está envolvido com outras competições. Então, são fatores que você vai colocando como alguns pezinhos a mais. Cada um tem o seu peso, né? Últimos confrontos das equipes também. Mas aí são coisas pessoais que vocês precisam dar o peso para, a partir dessa odd base que eu já dei, vocês, né, irem ajustando ali para achar a sua odd justa. A partir daquela odd justa que você analisou, você vai lá e compara com a casa, vê se você está no mais EV de acordo com a sua análise ou não. Tá certo? Então, ficou até grande essa aula, esse curso é bem resumido, né, como eu falei desde o início, mas eu acho que deu para vocês entenderem como faz uma precificação pré. E essa aqui é a maneira mais tradicional, fazer o Power Rank e fazer isso daqui, né, que a gente chama de Fairline. E no caso, aqui eu estou precificando pelas odds. Existem também outras maneiras de você precificar, que é precificar pelo handicap principal do jogo, né? Se o time deve ter um handicap -1, ou -1,5, ou -2, também existe essa maneira. Mas eu sempre faço precificação pelas odds, por isso que eu coloquei aqui. Tá certo? Então, encerramos aqui a nossa aula de precificação pré. A próxima aula vai ser precificação em live, tá? Muito boa essa próxima aula agora de precificação live. Espero que vocês tenham entendido, né? Uma aula, né, maior aí dentro do curso. Eu tentei colocar o máximo de possibilidade para que vocês adaptem a maneira de vocês analisar os jogos, ver qual a maneira que vocês vão gostar. Mas é isso. Precificação pré foi o tema aí dessa aula de hoje. Até a próxima.